Prepare-se. Você está prestes a cruzar a linha entre o que é real e o que é inexplicável. Bem-vindo ao Relatos Reais, onde o medo não é apenas uma história. Ele é uma lembrança gravada na pele. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a trazer cada vez mais relatos para você. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Era forte, metálico, misturado com algo queimado, como plástico derretendo. Acordei confuso, com a mente ainda presa no torpor do sono. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender por que o despertador estava mudo, mas a luz vermelha piscando incessantemente no rádio ao lado da cama me chamou a atenção. Alerta de emergência. Permaneça em suas casas. Evacue apenas se for instruído. Evite contato com os infectados. O som da mensagem era mecânico, repetido sem emoção. Infectados. O que diabos isso significava? Minha cabeça latejava enquanto a mensagem se repetia, e eu finalmente me forcei a levantar da cama. O relógio marcava 9 horas, mas o céu lá fora estava anormalmente escuro, coberto por uma densa camada de fumaça. Abri a janela e, pela primeira vez, vi o caos em sua plenitude. As ruas estavam completamente transformadas. A cidade onde eu cresci, onde cada esquina tinha memórias, agora parecia uma zona de guerra. Carros abandonados estavam espalhados por toda parte, muitos com as portas escancaradas. Um deles, um sedã prata, ainda tinha a buzina soando incessantemente. No meio de tudo isso, as pessoas corriam. Algumas gritavam por ajuda, outras estavam tão apavoradas que só conseguiam correr, sem destino. Mas o que me congelou no lugar foram aquelas coisas. Eles se moviam de forma errática, alguns cambaleando, outros correndo como predadores. Pareciam humanos, mas havia algo profundamente errado. A pele pálida, os olhos opacos como se não houvesse mais alma ali, e o sangue. Sangue por toda parte. Meu coração começou a bater rápido. Minhas mãos estavam tremendo quando fechei a janela com força, tentando bloquear o som dos gritos e gemidos que vinham lá de fora. O que estava acontecendo? Como tudo havia desmoronado tão rápido. No entanto, não havia tempo para perguntas. Se eu ficasse parado, acabaria como as pessoas lá fora. Peguei a mochila velha que sempre deixava no armário e comecei a enchê-la com o que pude encontrar. Uma garrafa de água, algumas latas de feijão e milho da despensa, um pacote de biscoitos quase vazio. Olhei ao redor, procurando algo para me proteger. A faca de caça do meu pai estava na gaveta de ferramentas da cozinha. Eu não sabia usá-la direito, mas naquele momento parecia minha única esperança. Saí pela porta dos fundos. As ruas estavam a poucos metros de distância, mas eu sabia que tinha que me manter fora da vista daquelas coisas. Cada passo parecia ecoar pelo quintal. O som dos meus sapatos esmagando a grama molhada me fazia estremecer. Foi então que ouvi. Primeiro, um gemido fraco. Depois, passos arrastados. Olhei por cima do ombro, e lá estava ela. Uma mulher, ou o que restava dela. O rosto estava coberto de sangue seco, os olhos vidrados, como se estivesse olhando através de mim. A boca aberta em um grunhido gutural, e suas mãos manchadas de sangue avançaram lentamente em minha direção. Eu congelei. Não consegui me mexer. Parte de mim achava que ela poderia ser salva, que talvez fosse só uma pessoa machucada. Mas o som de um grito distante trouxe a realidade de volta. Ela não era mais humana. Quando ela avançou, foi instintivo. Minhas mãos agiram por conta própria. A faca cortou o ar com um som sibilante, atingindo o lado de seu pescoço. Ela estremeceu, soltou um som horrível e caiu no chão. Minha respiração estava acelerada. Eu me ajoelhei ao lado dela, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a faca. Ela não se mexia mais, mas o que me aterrorizava era a sensação do impacto. A resistência da lâmina ao atravessar carne e osso. Não havia tempo para me lamentar. O som da queda dela atraiu outros. Do outro lado do quintal, mais 3 estavam vindo, arrastando os pés, mas aumentando a velocidade quando me viram. Peguei a mochila e corri sem olhar para trás.
As ruas eram ainda piores do que eu imaginava. Cada esquina parecia esconder uma nova ameaça. Corpos no chão, carros incendiados, lojas saqueadas. Passei por um grupo de pessoas tentando lutar contra uma horda, mas não parei. Não podia ajudar. Após o que pareceram horas, encontrei um pequeno mercado de conveniência. A porta de vidro estava quebrada, mas o lugar parecia vazio. Entrei rápido, tropeçando nos cacos de vidro e caixas espalhadas. O cheiro de comida podre me fez engasgar, mas não havia tempo para frescuras. Fechei a porta atrás de mim e me escondi atrás de um balcão. Os gemidos e gritos lá fora continuavam, mas pareciam estar diminuindo. Minha respiração começou a se acalmar, mas meu coração ainda parecia prestes a sair do peito. Foi só então que percebi que minhas mãos estavam cobertas de sangue. Passei o resto do dia naquele mercado, sentado no chão frio, ouvindo os sons lá fora. Não consegui comer nada, apesar da fome. Minha mente estava tomada por pensamentos. Como isso começou? Quanto tempo até acabar? Será que alguém estava procurando por mim? Quando a noite caiu, os gemidos aumentaram novamente. Eles pareciam mais ativos, mais perigosos. Lembrei-me das palavras da mensagem: evacue apenas se for instruído. Mas como? Para onde eu deveria ir? Enquanto a escuridão envolvia o mercado, percebi que a única coisa que podia fazer era sobreviver àquela noite. Meu primeiro dia no apocalipse havia acabado, mas o inferno estava apenas começando. A primeira coisa que notei ao sair do mercado foi o silêncio. Não o silêncio confortável da madrugada em uma cidade, mas um vazio opressor, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Era estranho, porque havia sons ao fundo, gemidos distantes, o chacoalhar de metal, um carro com o alarme disparado, mas nada disso parecia real. A manhã estava cinzenta, como se o sol tivesse esquecido de nascer. O cheiro de fumaça ainda estava no ar, e, a cada esquina, uma nova visão do caos me fazia questionar como tudo desmoronou tão rápido. Enquanto caminhava pelas ruas, a destruição parecia piorar. Lojas saqueadas, carros abandonados com portas abertas, muitos ainda com os motores ligados, como se os donos tivessem fugido no meio de uma frase. Vi um boneco de pelúcia caído na calçada, ao lado de uma mochila escolar. Não tive coragem de olhar por perto. Minha prioridade era encontrar mais suprimentos. A mochila que carregava tinha pouca coisa: 2 garrafas de água, algumas latas de comida e a barra de granola que encontrei no mercado. Não era o suficiente. Eu precisava de mais, mas cada passo em direção a um lugar que poderia ter algo útil parecia um convite para a morte. Passei por uma loja de departamentos. As portas estavam escancaradas, e um corpo pendia sobre o balcão de atendimento. O sangue seco formava uma poça que parecia grudada ao chão, e as moscas zumbiam em volta como uma sinfonia macabra. Continuei andando. Finalmente avistei um supermercado. Ele estava praticamente destruído. As portas de vidro haviam sido quebradas, e algumas prateleiras estavam viradas no chão. Respirei fundo e entrei, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Lá dentro, a atmosfera era sufocante. A luz do sol mal conseguia atravessar os vidros sujos, e o cheiro era insuportável. Comida podre, sangue, algo mais. Uma mistura de ferrugem e carne queimada. Comecei a vasculhar o lugar. Não esperava encontrar muito, mas ainda assim, cada item que colocava na mochila parecia um pequeno milagre. Uma garrafa d'água quase cheia, um pacote de macarrão instantâneo e até uma lata de sardinha que, embora amassada, parecia intacta. Foi então que o vi. Ele estava sentado no canto, encostado em uma das prateleiras caídas. Era um homem de meia-idade, vestindo um terno rasgado e coberto de sujeira. O que chamou minha atenção foi a mão dele, pressionada contra o abdômen. O sangue escorria por entre os dedos, formando um pequeno lago vermelho ao redor de seus pés. Você não devia estar aqui, ele murmurou. Sua voz era baixa, fraca, mas ainda assim me fez pular. Tentei dizer algo, mas as palavras não saíram. Não há mais nada para você aqui,
Ele continuou, fechando os olhos por um momento antes de olhar para mim novamente. Eles vêm à noite, sempre vêm. Fiquei parado, olhando para ele. Ele parecia consciente, mas a palidez de seu rosto indicava que não por muito tempo. Perguntei se ele precisava de ajuda. A resposta foi um sorriso torto, quase um esgar. Ajuda? Você acha que ainda existe isso? Não, garoto. O que eu preciso é que você termine isso. Eu não entendi. Ou talvez não quisesse entender. Mas ele levantou a outra mão, apontando para minha faca. Por favor, não quero ser um deles. Meu corpo congelou. A faca na minha mão parecia pesada, muito mais do que deveria. Minhas pernas queriam se mover, sair dali, mas algo no olhar dele me prendeu. Era um pedido desesperado, mas também cheio de resignação. Eu não posso fazer isso, respondi, finalmente encontrando minha voz. Ele apenas riu. Então você ainda tem algo que eu perdi. Aproveite enquanto pode. Não sei por quanto tempo fiquei ali, encarando-o. Mas no fim, não consegui fazer o que ele pediu. Guardei a faca e me virei, ouvindo o som de sua respiração fraca atrás de mim enquanto saía do supermercado. Enquanto caminhava pelas ruas novamente, senti o peso daquela decisão me sufocando. Será que eu deveria ter ajudado? Será que teria sido um ato de misericórdia? As horas passaram enquanto eu vagava, procurando um lugar seguro para passar a noite. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Passei por um ônibus virado no meio da rua. O vidro das janelas estava coberto de sangue, e marcas de mãos, tanto de dentro quanto de fora, pintavam as superfícies. Quando o sol começou a desaparecer, encontrei uma loja de eletrônicos. A porta estava trancada, mas consegui forçá-la com um pedaço de metal que encontrei na rua. Lá dentro, me escondi atrás do balcão, entre caixas de fones de ouvido e teclados. A noite caiu, e os gemidos começaram novamente, dessa vez mais próximos. Meu corpo inteiro estava tenso, cada músculo pronto para correr se necessário. Mas não corri. Apenas fiquei ali, segurando a faca com força, esperando que o dia seguinte trouxesse algo diferente. Foi então que percebi que, no fundo, eu não estava mais fugindo das criaturas. Estava fugindo de mim mesmo, das escolhas que sabia que teria que fazer. E a pior parte era saber que o mundo que conhecia estava, de fato, morto. O que restava era um pesadelo do qual não havia como acordar. O silêncio na loja de eletrônicos era insuportável. Era como se cada som que eu fizesse ecoasse mais alto do que deveria, amplificado pelo medo que corria nas minhas veias. Passei boa parte da noite acordado, ouvindo os gemidos e passos lá fora. Quando o sol começou a nascer, um alívio breve me percorreu, mas não havia tempo para descansar. Levantei com o corpo rígido, minha cabeça pesada de cansaço. Comi um pedaço do biscoito que tinha sobrado da noite anterior e bebi um pouco de água. Não sabia quando teria outra chance de comer. O plano era simples, continuar andando. Não tinha um destino, mas sabia que ficar parado era uma sentença de morte. O cheiro lá fora parecia pior a cada dia. Era uma mistura de fumaça, sangue e carne apodrecendo, que se entranhava nas roupas e no ar. Avancei pelas ruas desertas, tomando cuidado com cada movimento. Os infectados não eram muitos durante o dia, mas os que via pareciam diferentes. Um homem estava parado no meio da rua, imóvel, como se esperasse por algo. Quando passei por ele, os olhos opacos me seguiram, mas ele não se mexeu. Não era a primeira vez que via um comportamento assim, mas isso não tornava menos inquietante. Mais tarde, me deparei com uma escola. A fachada estava parcialmente intacta, e as janelas do primeiro andar estavam barricadas com cadeiras e mesas empilhadas. Parecia promissor. Minha mente avaliava o risco enquanto eu me aproximava lentamente. Se fosse seguro, poderia descansar. Abri a porta devagar, a madeira rangendo sob o peso dos meus dedos. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que atravessava algumas frestas nas barricadas. Havia marcas de sangue no chão, mas nenhum corpo. Caminhei com cuidado,
cada passo parecendo um desafio. Foi então que ouvi um clique metálico atrás de mim. Congelei no lugar. Quem é você? A voz era jovem, firme, mas havia um leve tremor. Virei-me devagar, as mãos levantadas. Lá estava ela, uma garota não mais velha do que 16 anos, apontando uma arma para mim. Era um revólver velho, pequeno, mas carregado. Seus olhos estavam fixos nos meus, uma mistura de medo e determinação. Eu só estou procurando um lugar seguro, respondi, tentando soar calmo. Seguro? Ela riu, mas foi um som amargo. Não existe mais isso. Por que eu deveria acreditar em você? Não tinha uma resposta. Só sabia que precisava ganhar sua confiança. Olha, eu não estou aqui para machucar você. Estou sozinho. Tenho um pouco de comida, se você quiser dividir. Ela hesitou, seus olhos avaliando cada movimento meu. Finalmente, abaixou a arma, mas não totalmente. Se tentar alguma coisa, eu atiro. Assenti e guardei a faca, tentando parecer menos ameaçador. Ela me levou até uma sala de aula barricada. O lugar estava organizado de uma forma surpreendente. Havia um colchão no canto, um cobertor rasgado dobrado sobre ele. Algumas latas de comida estavam empilhadas ao lado de uma garrafa de água quase vazia. Meu nome é Clara, ela disse, enquanto trancava a porta atrás de nós. Eu me apresentei e perguntei há quanto tempo ela estava ali. Ela deu de ombros. Alguns dias. Não sei. Perdi a noção do tempo. Conversei com ela por um tempo, em voz baixa, enquanto comíamos um pouco. Ela contou que estava com a mãe no início do surto, mas que haviam sido separadas. Desde então, estava tentando encontrar o pai, que trabalhava em uma cidade próxima. Perguntei por que ela estava sozinha, e seus olhos se fecharam brevemente, como se tentasse afastar memórias dolorosas. Ninguém fica por muito tempo, foi tudo o que ela disse. Havia algo na determinação dela que me inspirava. Apesar de sua idade, Clara era esperta e incrivelmente resiliente. Ela me contou sobre os infectados, como eles pareciam mais lentos durante o dia, mas ficavam mais ativos à noite. Também falou sobre outros sobreviventes que encontrou, alguns mais perigosos do que os próprios zumbis. Passamos o resto do dia reforçando as barricadas e dividindo histórias em sussurros. Era a primeira vez, desde o início de tudo, que eu sentia algo próximo de alívio. Não estava mais sozinho. Quando a noite caiu, os sons começaram novamente. Gemidos, arranhões nas janelas. Clara apagou a luz da vela e ficamos no escuro, apenas ouvindo. Ouvíamos os passos pesados se aproximando e os grunhidos do lado de fora. Ele sempre vem à noite, ela sussurrou. Eu me preparei para lutar, segurando a faca com força. Mas os infectados nunca conseguiram atravessar as barricadas. Clara me olhou com um pequeno sorriso. Acho que fiz um bom trabalho aqui. Naquele momento, percebi que Clara era mais do que uma adolescente sobrevivente. Ela era uma lutadora, alguém que não deixaria esse mundo destruí-la. No entanto, o som de tiros ao longe nos fez lembrar que o maior perigo ainda estava por vir. Temos que sair daqui, ela disse, com os olhos fixos na janela. Eles vão voltar. E eu sabia que ela estava certa. A escola não seria nosso refúgio por muito tempo. Amanhã, precisaríamos encarar o mundo lá fora juntos. O amanhecer trouxe mais incertezas do que alívio. Clara e eu tínhamos passado a noite em silêncio, ouvindo os infectados rondando o prédio. Apesar das barricadas parecerem seguras, ambos sabíamos que não durariam muito. Precisamos nos mover, ela disse logo ao amanhecer, já esvaziando o pequeno estoque de mantimentos que havia acumulado. Eu concordei sem hesitar. Permanecer ali seria suicídio. Fizemos um plano rápido. Sairíamos pelo lado oposto à entrada principal da escola, onde as janelas estavam menos danificadas. Clara, com sua agilidade surpreendente, já tinha mapeado os melhores caminhos para escapar. Fique perto de mim, ela disse, com a arma firme em mãos. Apesar de sua juventude, havia algo nos olhos dela que transmitia determinação.
uma força que me fazia acreditar que talvez tivéssemos uma chance. Assim que colocamos os pés fora do prédio, o cheiro da morte nos atingiu com força renovada. O ar parecia pesado, carregado de podridão e fumaça. Olhei ao redor, tentando manter a atenção nos arredores, mas era impossível ignorar a destruição ao nosso redor. Carros incendiados, postes caídos e os corpos que agora faziam parte da paisagem. Por aqui, Clara sussurrou, apontando para um beco estreito que se conectava a uma avenida maior. A sensação de vulnerabilidade era sufocante. Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria, cada sombra parecia se mover. Avançamos em silêncio, mas o primeiro encontro aconteceu antes mesmo de alcançarmos a avenida. Um grupo de 3 infectados bloqueava nossa saída do beco. Eles estavam parados, gemendo baixinho, mas assim que Clara tropeçou em uma pedra, suas cabeças se viraram ao mesmo tempo. Corra! Foi tudo o que ela conseguiu dizer antes que eles começassem a avançar. Corremos como loucos, cada músculo do meu corpo queimando com o esforço. Ouvi os passos arrastados e os gemidos aumentando atrás de nós, e foi então que percebi. Clara havia parado. Clara, gritei, mas ela não respondeu. Ela estava de pé, com o revólver em punho. O som do disparo ecoou alto, mais alto do que qualquer coisa que havíamos ouvido até agora. O primeiro infectado caiu com um buraco na cabeça, mas os outros continuaram vindo. Vai, ela gritou para mim. Não consegui deixá-la para trás. Peguei minha faca e voltei, atacando o infectado mais próximo. Ele era maior do que esperava, e a força que precisei para enfiar a lâmina em seu pescoço me deixou tonto. Quando o terceiro finalmente caiu, estávamos ambos ofegantes, cobertos de suor e sangue. Você é louca, eu disse, ainda tentando recuperar o fôlego. E você é burro por voltar, ela respondeu, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. O tiro havia chamado mais atenção do que gostaríamos. Podíamos ouvir mais gemidos ao longe, e Clara estava certa, precisávamos nos mover rapidamente. Chegamos à avenida maior e encontramos um pequeno grupo de sobreviventes escondidos atrás de um ônibus virado. Eram 3 pessoas, um homem mais velho com uma espingarda, uma mulher com um facão e uma garotinha que não devia ter mais de 8 anos. Não se aproximem, o homem gritou assim que nos viu. Ergui as mãos para mostrar que não éramos uma ameaça. Estamos limpos. Ele nos observou por um momento antes de baixar a espingarda. Vocês deveriam ir embora. Isso aqui vai piorar antes de melhorar. Clara deu um passo à frente. Piorar como? Eles vêm em grupos maiores agora, a mulher respondeu. Estão aprendendo a caçar. E não são só eles que vocês precisam temer. Ela lançou um olhar significativo para o horizonte, e foi então que vi. Ao longe, um grupo de homens armados estava saqueando um pequeno mercado. Um deles arrastava uma mulher para fora do prédio enquanto os outros riam. Eles são piores que os infectados, o homem disse, apertando a espingarda. Sem regras, sem moral. Matam por diversão. Clara me lançou um olhar de preocupação. Sabíamos que não podíamos ficar ali por muito tempo. O dia continuou como uma série de fugas. Cada rua parecia esconder um novo perigo. Em um momento, quase fomos pegos por um infectado que estava escondido dentro de um carro. Em outro, ouvimos tiros tão próximos que tivemos que nos esconder em uma lata de lixo para evitar sermos vistos. A cada hora que passava, o cansaço se tornava mais pesado. Minha mente estava tão ocupada em sobreviver que mal tive tempo para processar tudo o que havia acontecido nos últimos dias. O que eu mais temia, porém, não era o cansaço físico. Era o que estava acontecendo comigo. Cada vez que minha faca atingia um infectado, ou quando via Clara apontando sua arma com a precisão de alguém muito mais velha, sentia que algo dentro de mim estava se apagando. Quando o sol começou a se pôr, encontramos abrigo em um pequeno prédio de escritórios. Clara, mais uma vez, foi a primeira a explorar o lugar, verificando cada canto antes de me acenar com segurança. O lugar estava vazio, exceto por algumas mesas reviradas e papéis espalhados pelo chão. Isso deve servir por enquanto, ela disse, trancando a porta atrás de nós. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo o som que já era familiar,
gemidos, grunhidos e passos arrastados. Sentados no escuro, Clara e eu mal trocamos palavras. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas cheio de entendimento. Enquanto olhava para a escuridão além das janelas, uma única pergunta não saía da minha cabeça: quanto tempo mais conseguiríamos sobreviver? Acordei sobressaltado com o som de algo arranhando a porta. O som era irregular, como unhas sendo esfregadas em metal enferrujado, e os gemidos baixos e distantes me fizeram lembrar que ainda estávamos cercados. A sala escura do escritório, onde tínhamos nos escondido, era fria e úmida. Clara estava ao meu lado, dormindo com a arma sobre o peito. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. Meu coração estava pesado no peito, batendo em um ritmo irregular. Caminhei até a janela para espiar lá fora. O céu ainda estava escuro, mas uma leve tonalidade alaranjada no horizonte anunciava o amanhecer. Lá embaixo, pude ver os infectados vagando sem rumo, os corpos retorcidos se movendo de forma errática. Não eram muitos, mas o suficiente para me fazer reconsiderar sair tão cedo. Voltei para Clara e a chamei com um leve toque no ombro. "Está na hora", murmurei. Ela abriu os olhos devagar, a expressão sonolenta logo dando lugar à determinação que eu já reconhecia. Sem dizer nada, ela se levantou e começou a reunir nossas coisas. Restavam poucas provisões, metade de uma garrafa d'água, uma lata de sardinhas e 2 pacotes de biscoito. Não seria suficiente para mais do que um dia. "Nós precisamos encontrar mais comida", Clara disse, com o tom pragmático de quem já aceitava a dureza do mundo. Concordei, embora soubéssemos o risco que isso traria. Estávamos ficando cada vez mais exaustos, mais lentos. E o mundo lá fora não perdoava fraquezas. Deixamos o prédio assim que o sol nasceu, usando as sombras das ruas para nos mover. Clara liderava o caminho com confiança, enquanto eu ficava para trás, cobrindo nossos flancos com a faca em mãos. A cidade estava cada vez mais deteriorada. A fumaça no horizonte indicava que algo havia queimado durante a noite, talvez outro prédio saqueado ou um acampamento destruído. Os infectados estavam mais ativos do que nos dias anteriores, e cada esquina parecia esconder um novo perigo. Finalmente encontramos um pequeno mercado no fim de uma rua estreita. A fachada estava em ruínas, mas não parecia completamente saqueada. Clara fez sinal para pararmos. "Pode ser perigoso", ela disse. "Tudo é perigoso", respondi, tentando esconder o nervosismo na minha voz. Ela deu de ombros e se aproximou devagar, a arma em punho. Enquanto ela verificava a entrada, eu olhei ao redor, procurando sinais de movimento. Tudo parecia quieto demais, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. "Está limpo", Clara sussurrou, gesticulando para que eu a seguisse. Entramos no mercado, os pés esmagando cacos de vidro e detritos. As prateleiras estavam quase vazias, mas ainda havia algumas coisas espalhadas, uma caixa de cereais, uma garrafa de óleo, um pacote de arroz. Clara correu até o balcão, onde encontrou algumas latas de sopa. Estávamos enchendo nossas mochilas quando o som de algo caindo nos congelou. "Você ouviu isso?", sussurrei. Clara assentiu, levantando a arma. Ficamos parados, em silêncio, enquanto os sons de passos pesados ecoavam pelo corredor próximo. Lentamente, uma figura apareceu. Não era um infectado. Era um homem, vestindo roupas rasgadas e sujas, segurando um facão. Seus olhos estavam arregalados, fixos em nós com um brilho selvagem. "Quem são vocês?", ele rosnou, a voz baixa e carregada de desconfiança. "Estamos só de passagem", Clara respondeu calmamente, mantendo a arma apontada para o chão. "Não queremos problemas. Vocês estão mexendo no que é meu", ele disse, dando um passo à frente. Tentei intervir. "Tem comida suficiente aqui. Podemos dividir." "Dividir?", ele riu, um som áspero e vazio. "Isso não é mais como as coisas funcionam." Antes que pudesse reagir, ele avançou em nossa direção. Clara foi mais rápida. O som do tiro foi ensurdecedor no espaço fechado, e o homem caiu no chão, segurando o ombro.
Vai embora, Clara ordenou, com a arma agora apontada diretamente para ele. Por um momento, achei que ele tentaria nos atacar novamente, mas a dor parecia ser maior do que sua raiva. Ele nos lançou um último olhar de ódio antes de se arrastar para fora do mercado, deixando um rastro de sangue. Ficamos parados por um momento, o som de nossas respirações preenchendo o silêncio. Ele vai voltar, eu disse finalmente. Eu sei, Clara respondeu. Saímos dali apressados, nossas mochilas mais pesadas, mas nossos corações ainda mais carregados. Cada vez que enfrentávamos outro ser humano, ficava claro que o verdadeiro inimigo não eram os infectados. Era a própria humanidade. Encontramos abrigo em um prédio de apartamentos parcialmente destruído. Subimos até o terceiro andar e barricamos a porta com móveis caídos. Enquanto Clara dormia, fiquei sentado à janela, olhando para o horizonte. No céu, o sol começava a se pôr, tingindo tudo com um tom alaranjado. Era quase bonito, se eu ignorasse o mundo em ruínas à minha frente. Mas não conseguia ignorar. A cada dia, sentia que algo dentro de mim se partia. E agora, com Clara ao meu lado, a responsabilidade parecia ainda maior. Não era só sobre minha sobrevivência. Eu precisava protegê-la também. Quando a noite caiu, o som dos infectados começou novamente. Desta vez, misturado ao som de vozes humanas ao longe. E eu sabia, amanhã seria ainda mais difícil. Acordei com o som da chuva batendo nas janelas quebradas. A princípio, o som foi um alívio. A chuva abafava os ruídos dos infectados e escondia nossos movimentos, mas Clara me alertou que também tornava o ambiente mais traiçoeiro. A água significava ruas escorregadias e o aumento do cheiro de carne apodrecida, algo que parecia atrair os zumbis. Precisamos continuar antes que fiquem mais ativos, Clara disse, ajustando sua mochila. Eu queria protestar, pedir por mais alguns minutos de descanso, mas sabia que ela estava certa. Quanto mais cedo partíssemos, maiores seriam as chances de evitarmos problemas. Descemos as escadas do prédio com cuidado, passando por corredores mal iluminados, repletos de entulho. O som da chuva era mais alto agora, quase reconfortante. Chegamos à entrada principal e paramos. Lá fora, o mundo parecia desolado. As ruas inundadas carregavam o sangue e os detritos das batalhas que haviam acontecido dias antes. Clara liderou o caminho, como sempre, os passos ágeis e calculados. Eu a segui, atento a cada movimento ao nosso redor. Não podíamos mais nos dar ao luxo de confiar na sorte. O plano era simples, seguir para um bairro comercial que Clara dizia estar relativamente intacto. Ela tinha ouvido outros sobreviventes falarem sobre uma farmácia bem abastecida na área, e, com nossas provisões quase esgotadas, qualquer oportunidade valia o risco. A caminhada foi silenciosa, exceto pelos sons da chuva e o ocasional gemido de algum infectado distante. Passamos por uma praça coberta de lama e vimos um grupo de corpos amontoados ao lado de um chafariz destruído. Clara parou por um momento, o rosto impassível, mas seus olhos fixos na cena. Mais vítimas? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ou talvez alguém as tenha deixado assim de propósito. Ela respondeu, sua voz baixa. Engoli em seco. A ideia de que outros sobreviventes pudessem ser tão cruéis quanto os infectados me deixava inquieto, mas não era surpresa. Já havíamos visto o que o desespero podia fazer com as pessoas. Chegamos ao bairro comercial pouco antes do meio-dia. A chuva havia diminuído, transformando-se em uma garoa fina que fazia tudo parecer ainda mais cinzento. A farmácia estava à vista, com as portas de vidro estilhaçadas e uma faixa vermelha de uma emergência ainda parcialmente visível. Isso não parece promissor, comentei. Clara deu de ombros. Não custa tentar. Entramos com cuidado, pisando sobre os cacos de vidro. O lugar estava revirado, mas havia sinais de que alguém tinha estado ali recentemente. Prateleiras vazias, embalagens espalhadas e marcas de lama pelo chão. Alguém passou por aqui, Clara disse, examinando as marcas. Ou ainda está aqui, completei,
segurando minha faca mais firme. Ela assentiu e começou a vasculhar o lugar. Encontramos algumas coisas úteis: bandagens, comprimidos para dor e um antibiótico parcialmente usado. Não era muito, mas era o suficiente para justificar o risco. Estávamos quase prontos para sair quando ouvimos vozes do lado de fora. Alguém entrou aqui, uma voz masculina disse. Ficamos imóveis, nossos corpos congelados pelo medo. A voz estava acompanhada de outras duas, todas conversando em tons baixos e ameaçadores. Devem ter encontrado algo. Vamos pegar. Clara me olhou, o dedo em seus lábios pedindo silêncio. Apontei para a parte de trás da farmácia, onde havia uma porta que parecia levar a um armazém. Ela concordou com um leve aceno e começou a se mover devagar. Mas antes que pudéssemos alcançar a porta, os homens entraram. Ei! Um deles gritou, nos vendo. Ele era alto, com barba desgrenhada e um facão na mão. Achamos invasores. O pânico tomou conta de mim, mas Clara reagiu rápido. Sacou sua arma e apontou. Não se aproximem, ela gritou. Os homens pararam, mas seus sorrisos eram predatórios. Garotinha corajosa, disse um deles, aproximando-se mais. Você não vai atirar. Eu sabia que ela atiraria. Mas antes que a situação pudesse escalar, outro som invadiu o ambiente, os gemidos baixos e crescentes de infectados. Os homens se viraram ao mesmo tempo, olhando para a rua. Do lado de fora, um grupo grande de zumbis vinha em nossa direção, atraído pelo barulho e pela movimentação. Merda, o líder do grupo xingou. Sem pensar, aproveitamos a distração para correr. Clara puxou minha mão, e atravessamos a porta dos fundos para o armazém. Lá dentro, encontramos uma saída que dava para um beco estreito. Os sons de tiros e gritos ficaram para trás enquanto corríamos, os infectados agora atacando os homens. Não olhamos para trás, apenas continuamos correndo até que nossas pernas quase cederam. Encontramos abrigo em um prédio abandonado, com as janelas cobertas por tábuas e uma única entrada que conseguimos bloquear. Clara estava tremendo, o revólver ainda em sua mão. Você está bem? Perguntei, minha voz rouca. Ela assentiu, mas seus olhos estavam fixos no chão. Não insisti. Ambos sabíamos que esse tipo de encontro estava se tornando mais frequente. A noite chegou rápido, trazendo consigo os sons familiares de gemidos e arranhões. Sentado ao lado de Clara, tentei descansar, mas meu corpo parecia em constante alerta. Enquanto olhava para o teto, só conseguia pensar em uma coisa: o que mais teríamos que sacrificar para sobreviver ao próximo dia? O sétimo dia começou com uma sensação de vazio. Eu não sabia mais o que esperar, o que temer ou mesmo o que esperar encontrar quando o sol nascesse. Clara estava sentada ao lado da janela barricada, observando o horizonte cinzento com uma expressão distante. O revólver repousava sobre seu colo, uma extensão dela mesma a essa altura. Onde vamos agora? Perguntei, tentando soar mais otimista do que realmente me sentia. Para onde o caminho nos levar? Ela respondeu sem me olhar, a voz fria. Esse era o problema. Não havia mais um destino. Cada rua parecia levar ao mesmo lugar, a uma nova luta, a novos horrores, a mais desesperança. Por que continuaríamos correndo, se tudo estava desmoronando ao nosso redor? Saímos do prédio antes do amanhecer, carregando as poucas coisas que nos restavam. O céu estava carregado de nuvens pesadas, como se o próprio mundo estivesse prestes a desabar. A chuva da noite anterior havia transformado as ruas em armadilhas de lama e água estagnada, misturada com o cheiro pungente de morte. Avançamos em silêncio, Clara à frente, como sempre. Ela se movia com cautela, cada passo calculado. Eu a segui, tentando manter a mente focada, mas o cansaço começava a me vencer. A adrenalina que tinha me sustentado nos primeiros dias parecia ter desaparecido, deixando apenas um peso insuportável no peito. O plano era seguir para os limites da cidade, em direção a uma área mais rural. Clara acreditava que seria mais fácil evitar tanto os infectados quanto os humanos que agora pareciam ser tão perigosos quanto os monstros.
É melhor no campo, ela disse. Mais espaço, menos pessoas. Podemos respirar. E se não houver nada lá fora? Perguntei. Ela parou e se virou para mim, os olhos estreitos. E se houver? Não havia resposta. As ruas estavam estranhamente quietas enquanto nos aproximávamos do que parecia ser um armazém abandonado. Clara sugeriu que verificássemos o local para procurar por mantimentos antes de deixarmos a cidade. Concordei relutante. A ideia de entrar em outro prédio escuro me deixava nervoso, mas estávamos ficando sem opções. O interior do armazém era imenso, com corredores estreitos que se estendiam até onde a vista alcançava. Estantes altas ainda estavam cheias de caixas seladas, mas muitas estavam quebradas, vazias, saqueadas. Fique atento, Clara disse, enquanto começava a procurar. Enquanto ela vasculhava as prateleiras, fiquei de vigia próximo à entrada. O silêncio do lugar era esmagador, mas havia algo de errado. Um cheiro diferente. Não era só mofo ou podridão. Era metálico, quase doce. Foi quando ouvi. Um som sutil, como algo sendo arrastado. Clara, chamei, tentando manter minha voz baixa. Ela olhou para mim, confusa, mas antes que pudesse responder, a coisa apareceu. Do fundo do corredor, uma figura surgiu mancando, mas não era como os outros infectados que havíamos visto. Este era diferente. Mais rápido, mais agressivo. Seus olhos vazios brilhavam com uma intensidade quase animal. Corre! Gritei, já me movendo em direção à saída. Clara não hesitou. Largou tudo o que tinha encontrado e começou a correr, mas o infectado estava atrás de nós, seus movimentos desajeitados, mas incrivelmente rápidos. Chegamos à saída do armazém apenas para encontrar mais deles. Não sabíamos como, mas um grupo inteiro estava se aproximando, atraído talvez por nossos próprios gritos ou pela movimentação. Por aqui, Clara gritou, apontando para uma escada de emergência que levava ao telhado. Subimos rapidamente, as mãos escorregando nas barras molhadas pela garoa que começava a cair novamente. No telhado, a visão era ainda mais aterradora. Os infectados estavam em toda parte, cobrindo as ruas como uma maré crescente. Não há saída, gritei, olhando ao redor, desesperado. Clara me ignorou, seus olhos fixos em algo à distância. Ali, ela disse, apontando. Segui seu olhar e vi um caminhão abandonado no estacionamento ao lado, com a traseira aberta, repleta de caixas. Era nossa única chance. Você está maluca? Perguntei, mas ela já estava se movendo, descendo pela lateral do prédio. Não tive escolha. Segui-a, o coração batendo descontrolado enquanto alcançávamos o chão. Os próximos minutos foram um borrão de puro caos. Clara disparou contra os infectados mais próximos, enquanto eu tentava abrir caminho com a faca. O som dos tiros parecia amplificado, atraindo ainda mais monstros para nós. Finalmente alcançamos o caminhão. Subimos na traseira e começamos a empurrar as caixas para criar uma barricada improvisada. Era inútil, mas o instinto de sobrevivência nos fazia tentar qualquer coisa. Os infectados estavam cada vez mais próximos, e era claro que não sobreviveríamos ali. Clara olhou para mim, a respiração pesada, o rosto sujo de lama e sangue. Temos que ir, ela disse. Para onde? Ela não respondeu. Em vez disso, pegou minha mão e me puxou para fora do caminhão, correndo em direção ao horizonte, para longe da cidade, para longe de tudo. Corremos até não conseguirmos mais. Quando finalmente paramos, estávamos em um campo aberto, cercados apenas pela chuva e o silêncio. Clara caiu de joelhos, exausta. Olhei para ela e depois para o horizonte. O sol estava se pondo, tingindo o céu com uma mistura de laranja e vermelho. Era a coisa mais bela que eu havia visto desde que tudo começou. Você acha que acabou? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ela me olhou, e por um momento, o brilho em seus olhos parecia mais humano do que nunca. Não, ela respondeu. Mas talvez ainda tenhamos uma chance. E assim, com o último resquício de esperança, continuamos caminhando, desaparecendo na vastidão do campo enquanto o apocalipse se desenrolava atrás de nós.